Resgate Editora apresenta A Segunda Vinda de Cristo, um livro de Luz Seckler. Lição 3. Preparações para receber a Cristo. Uma mulher inglesa utiliza a tecnologia moderna para investigar crimes. Certa vez, enquanto estava em um supermercado, alguém roubou sua bolsa e ela correu para informar o gerente. Naquela época, ela trabalhava como vendedora de imóveis e tinha um dispositivo de localização. Utilizando o telefone da loja, ela se comunicou com o dispositivo, sabendo que sua voz seria transmitida pelo aparelho que estava dentro de sua bolsa. Após recuperar sua bolsa, o gerente da loja fez a seguinte observação: "Vocês deveriam ter visto a expressão do ladrão que estava com a bolsa." Ele imediatamente a trouxe para o escritório do gerente, pois a voz ordenava: "Leve imediatamente a bolsa para o escritório do gerente." A voz da mulher era tão autoritária que fez o ladrão agir exatamente como a dona da bolsa roubada havia ordenado. No entanto, esse exemplo de uma voz poderosa se desvanece como uma vela ao meio-dia quando a comparamos com a voz de Cristo anunciando sua chegada. No capítulo 5 de João, o Senhor dá 2 exemplos do poder de sua voz. No verso 25, ele declara: "Eu asseguro que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão." Imagino que essas sejam as instruções que mais chamaram a atenção quando ele as proferiu. No entanto, Jesus estava se referindo às instruções para aqueles que ouvem o Evangelho e são salvos, o que ocorre todos os dias em todo o mundo. Mas nos versículos 28 e 29, ele revela o dia em que sua voz será mais poderosa do que toda a energia do universo, para realizar o milagre supremo. Ele diz o seguinte: "Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados." Mantenham-se alertas. O mundo está cheio de peritos que nos dirão que descobriram os sinais e sabem quando Jesus voltará. A única coisa que podemos afirmar com certeza sobre a segunda vinda é que não sabemos nada com certeza, nem mesmo quando ocorrerá. Cristo não explicou este ponto superficialmente aos discípulos, pois ele afirmou várias vezes que voltaria. Devemos ouvir a voz do Senhor, e assim as muitas vozes dos peritos, que acreditam ter encontrado uma maneira de decifrar a hora de sua vinda, serão silenciadas. Eis aqui algumas passagens. "Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor." Mateus 24, verso 42. "Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam." Mateus 24, verso 44. "Fiquem atentos. Vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. É como o homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa, encarrega de tarefas cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem." 2. Mantenham-se despertos. Havia na Itália umas terras cujo dono morava em Milão. A pessoa encarregada de cuidá-las era um homem. O gramado, assim como o resto do terreno, estava sempre cortado e aparado. As árvores sempre bem podadas, as plantas livres de ervas daninhas floresciam. Era algo assim como as fotos que vemos nos calendários ou cartões postais, mas não havia ninguém mais ali além do encarregado das terras. Um visitante perguntou ao encarregado quando foi a última vez que o dono veio de visita. Ele respondeu: "Fazem 12 anos atrás." Ainda assim, o Senhor a mantém tão bem como se ele viesse amanhã. Ao que o jardineiro respondeu: "Como se ele viesse hoje." Um dos ensinamentos de Cristo é que seus servos devem manter-se atentos e preparados o tempo todo, porque há uma falta de conhecimento da hora e do dia de sua chegada, o que significa que poderia ser durante o dia ou no meio da noite. Lembro-me de uma plaquinha que meu grande amigo Glenn Owen tinha sobre sua escrivaninha, em São Paulo, que dizia: "Talvez hoje." Intrigado, perguntei o que significava aquela placa e ele me contou a história de Cristo e quando ele poderia voltar: "Talvez hoje." Quanto às vigílias do primeiro século, a segunda vigília era das 10 da noite às 2 da madrugada, e a terceira era das 2 às 6 da manhã. Na primeira vigília, qualquer um podia estar alerta, desperto para abrir a porta, caso alguém chamasse. Isso seria fácil porque qualquer um poderia manter-se desperto a essa hora. Porém, na terceira vigília, um pouco mais tarde, era necessário estar desperto durante toda a noite, e essa é uma prova de verdadeira lealdade. Era na terceira vigília que a maioria dos guardas dormiam. Se um ladrão soubesse, esperaria até a terceira vigília, porque a essa hora estaria ciente de encontrar o guarda dormindo. Atenção ao verso 38 que diz:
mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. NVI. Qual é a lição aqui? Jesus estava dizendo que a vida pode tornar-se difícil e os cristãos podem cansar de tanto esperar por ele e estar atentos à sua volta. São atrasos muito longos e muitas desilusões. Em nossa época, Hitler foi considerado o escolhido para ser o anticristo e que o final estava próximo. Depois, a Rússia foi vista como a que invadiria Israel e que seria o início do fim. Agora, tanto a Rússia como a União Soviética foram dissolvidas e a vinda do Senhor parece ter se adiado novamente. A esperança da realidade será pela Igreja que o transportará fora deste mundo, mas isso muda várias vezes e os cristãos podem cansar-se de tudo isso, e alguns até desistiram de manter-se alertas. Jesus sabia que isso seria um grande desafio, e foi por isso que ele decidiu que devemos estar alertas e jamais desistir. Estar preparados quando ele chegar é uma das grandes façanhas para as quais os cristãos serão recompensados, porque Cristo estará muito agradecido com os servos preparados para sua chegada. O motivo da gratificação para aqueles que permanecerem atentos é que colocaram a obra do Senhor em primeiro lugar em vez de se entregarem aos divertimentos. Enquanto outros prefeririam estar dormindo ou se divertindo em alguma festa durante a noite, esses servos estarão vestidos e preparados para a volta de Cristo, pois o banquete da boda do Cordeiro estará prestes a ser anunciado. Aqui temos um servo leal que se negou a si mesmo para receber o Mestre. Note que este é um bom investimento de seu tempo que valeu a pena, porque no verso 37 diz que Cristo, o Mestre, estará tão agradecido a esses servos que lhes fará uma festa. A lição aqui é clara. Se somos servos alertas e se o serviço que prestamos ao Senhor é nossa prioridade até que seu plano esteja completo e terminado, Ele nos abençoará com muito mais prazer do que jamais poderíamos receber. Agora, se não somos obedientes, não agradaremos ao Senhor. O motivo principal é este. Todo sacrifício que fizermos para agradar ao Mestre é como um investimento em nossa recompensa futura. Como dizia um amigo pregador, isso seria um diamante a mais em nossa coroa da vida eterna. Uma pergunta: o que vestiremos na segunda vinda para ir receber o Senhor? Disse Jesus que estejamos preparados para servir. Se você quer agradar ao Senhor, então deverá usar roupa de trabalho. Tudo isso é uma analogia e significa que aquele que estiver mais atento será aquele que sempre esteve envolvido no serviço cristão. Isso não quer dizer que ele é um escravo. Este poderá livrar-se das demandas constantes e pressões para tirar uns dias de folga. Mas o cristão é um servo e está sempre procurando lugares onde servir para assim levar a cabo a obra do Senhor. O servo de Deus estará sempre usando sua roupa de trabalho para procurar, de uma forma ou de outra, servir o reino de Deus e o povo. Estar atento não significa ficar olhando para o céu esperando que a glória de Cristo rompa as nuvens. Isso seria algo contraproducente, seria como se estivesse ocupado preparando o mundo para sua volta com a esperança de que ele chegaria no dia esperado. Como preparamos o mundo para tão grande evento? Primeiro, estamos convencidos de que teremos um lugar onde sua vontade seja feita na terra como no céu, um mundo onde seus mandamentos sejam obedecidos. Outro detalhe é que possamos demonstrar seu amor onde seu evangelho for proclamado. Estar atento à segunda vinda significa usar nossos dons e talentos em prol do reino de Deus. Charles Wesley, um pregador do passado e compositor de muitos hinos cristãos, escreveu mais de 5.000 hinos com o tema da segunda vinda de Cristo. Wesley se manteve ocupado usando o dom que Deus lhe deu enquanto esperava a chegada de Cristo. A ideia de estar atento quer dizer que há uma congruência quanto ao compromisso dos cristãos de servir. A parábola que Cristo ensinou sobre o gerente e seus servos mostra que estava muito bem no início, mas depois que soube que o patrão estava atrasado, começou a abusar dos demais, embriagando-se e sendo irresponsável. Essa conduta é totalmente inaceitável, pois um servo leal não é descuidado, mas sim congruente em seu compromisso de fazer a vontade de seu mestre. Se sua motivação for a de receber uma recompensa breve ou a gratidão da pessoa, poderá esfriar rapidamente e tornar-se indiferente. Agora, um servo alerta é um cuja motivação principal vem de agradar seu senhor. Esses são motivados pela obediência, não apenas para agradar, mas também porque Cristo os mantém alertas, sem cansar de fazer o bem. 3. Mantenham-se informados. Jesus usa palavras severas para descrever o julgamento do servo que conhece a vontade de seu patrão, mas se desculpa dizendo: isso é muito difícil, deixemos que ele faça a sua vontade. Eu tenho outras coisas que fazer. Esse servo não estará preparado para a segunda vinda e, ao voltar o Senhor, sofrerá um castigo mais doloroso. Jesus faz uso de uma linguagem dura afirmando que o servo irresponsável será cortado e duramente castigado. A segunda vinda não será algo fácil para os servos negligentes. Haverá derramamento de sangue e sofrimento para essas pessoas, em parte, porque alguns ineptos se esquecem de que o Mestre pode vir quando menos o esperamos e surpreender-nos num estado de desobediência.
Uma consideração importante da segunda vinda é um modo de motivar os cristãos a serem congruentes e persistentes na obediência. Sempre que ia visitar meu filho mais jovem na cidade de Austin, ele sempre me pedia para ligar quando chegasse à cidade de Lampasas. Eu o fazia com prazer. Um tempo depois, ele me contou que de Lampasas a Austin era um pouco mais de 1 hora, ou seja, tempo suficiente para que ele terminasse de limpar sua casa antes da minha chegada. Todos gostamos de esperar até o último momento para completar um projeto. Se Jesus nos dissesse a que hora chegaria, esperaríamos até aquele momento para fazer sua vontade. Não é por desorganização, mas sim para ter a certeza de que tudo estivesse com a melhor aparência possível. Como nosso Senhor é sábio, fez de sua vinda um segredo, e por isso temos que estar preparados a cada dia ou noite, com a obra cristã ou o projeto terminado. Não queremos dizer que estaríamos perdidos se Cristo chegasse hoje ou quando saíssemos de viagem para ter uns dias de férias. Queremos dizer que viveremos uma vida sem preocupações pelo serviço cristão, mas sem deixar de fazer a vontade do Senhor. Assim, não seremos julgados. Em outra lição, explicamos que o Senhor nos manterá sem culpa até o dia final. Cristo acrescenta o elemento do medo à sua segunda vinda: seremos julgados. Outro elemento de temor será que ele venha e estejamos preparados ou não para recebê-lo. Se não estivermos prontos, perderemos nossa recompensa e pagaremos um grande preço. Na realidade, tudo o que fazemos nos cultos de adoração, escola dominical, seminários, etc., deveria ser em preparação para a segunda vinda. Seria mais fácil se soubéssemos em qual ano específico isso aconteceria, porque assim poderíamos esperar até o último dia antes da sua vinda e passaríamos aquele ano trabalhando com afinco até o exame final. Mas Cristo diz que é por isso que desconhecemos de propósito. Não importa quantas pessoas creem que conhecem a agenda do Senhor, essa é a parte da mente de Deus que jamais será revelada. Se fosse assim, evitaríamos a entrada dos amigos do alheio, como chamamos em São Paulo os ladrões. Por exemplo, se chegássemos em casa à tarde da noite e encontrássemos um recado dizendo: às 3 horas da madrugada estarei aí, assinado, seu ladrão, você estaria preparado para aquela visita, alertando a polícia para assim evitar as consequências. Mas infelizmente, os ladrões não têm esse costume de dar essa informação, e, por isso, não podemos estar alertas em nenhum horário em particular para surpreender o gatuno. Nesse caso, temos que ser proativos, prevenidos a todo momento porque não sabemos em que noite ele virá. Em todo caso, sempre checamos as portas e janelas antes de ir dormir, fazendo o melhor possível para evitar uma surpresa desagradável. Temos a impressão de que Cristo vem de noite. Eis aqui o que dizem alguns autores bíblicos. O apóstolo Pedro disse: mas o dia do Senhor virá como um ladrão, segundo Pedro capítulo 3, verso 10. Paulo também disse: porque já sabeis que o dia do Senhor chegará como um ladrão de noite. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2. Disse João: esteja atento. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você. Apocalipse capítulo 3, versículos 2 e 3. Paulo: que o sol não se ponha sobre vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26. Por que não? Porque a vontade de Deus é que perdoemos uns aos outros e nos reconciliemos. Se passarmos toda a noite em rebelião contra sua vontade, essa poderá ser a noite em que venha o ladrão. Jesus disse: cuidado, venho como um ladrão. Feliz daquele que se mantém desperto, com sua roupa à mão, a menos que ande nu e sofra vergonha por sua nudez. Isto serve para dizer-lhe que esteja preparado de dia e de noite. Ele virá como um ladrão de noite e poderemos ser surpreendidos e não estar preparados para sua vinda. Viveremos de maneira apropriada esperando sua chegada. Mas como? Vivendo em obediência à vontade do Senhor e servindo ao povo. Aconteceu alguma vez em que alguém bateu na porta e você não estava vestido? Vestimos-nos às pressas, mas nada parece entrar no corpo de maneira apropriada. O botão não abotoa, as meias não cabem. Em geral, há pânico porque durante a correria podemos cometer erros. Infelizmente, ao estar pronto, os visitantes já foram embora. Por isso, quando o Senhor voltar é muito tarde para começar nossa preparação. Será preciso estar vestido e pronto o tempo todo. A pergunta mais importante sobre a segunda vinda não é quando será, mas sim, estaremos preparados para recebê-lo? Perguntas para meditar. Como será possível ouvir a voz de Cristo na segunda vinda? Quem ouvirá sua voz? O que acontecerá com os cristãos que morreram antes da segunda vinda? Será diferente para aqueles que foram cremados na ressurreição? Como entendemos a expressão, ele virá como um ladrão de noite? Enquanto isso, como estamos nos preparando para sua chegada? Além de estar atentos, o que mais precisamos fazer para estarmos preparados?
Será a segunda vinda uma experiência alegre para você? Resgate Editora e você, juntos nessa missão. Conheça esse título e outros no site www.resgatelivros.com.